Fala aí, pessoal, beleza? Então, vim aqui para fazer o convite aí. Nos próximos dias, eu vou gravar alguns vídeos falando um pouquinho sobre algumas ideias que estão nesse livro aqui, que é sobre literatura política e sociedade, né? Esse livrinho é um livrinho super introdutório, né? Que eu escrevi aí faz um tempinho que eu venho escrevendo esses textos, publiquei em alguns lugares, e aí a gente resolveu fazer uma revisão bacana e tal, e publicar. É um livro introdutório, então não é um livro escrito pensando em acadêmico, em gente que tem uma formação política e tal. A ideia é um livro para pessoas que tenham aí uma curiosidade, que queiram conhecer um pouquinho mais, e diz assim, estejam a fim de pensar um pouco essa questão de política e de sociedade, mas a partir do texto literário, né? A gente trabalha com fundamento que a literatura é um produto social, então qual que é a ideia, né? A pessoa, quando ela produz um texto literário, não é simplesmente a cabeça dela alienada do mundo, né? Quando a pessoa produz um texto literário, ela coloca ali no papel tudo aquilo que ela pensa somado ao tempo que ela vive. Então, o momento histórico, as marcas políticas, as marcas filosóficas, sociais, tudo aquilo que está sendo produzido, ou pensado, ou discutido no momento, aquilo entra no texto literário. Então, o que significa isso? O texto literário, a literatura, ela pode ser e ela é, né, um instrumento muito rico para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa existência, sobre o mundo, sobre o fazer político. Então é algo que eu falo já, todo mundo que estudou comigo, né, que já participou aí de alguma atividade junto comigo, sabe, né, que eu parto da literatura para pensar questões políticas. E esse livro ele tenta, né, eu tentei colocar no papel um pouco dessas relações. Então a ideia, né? O livrinho tá aqui, né? Ele tá à venda, aí o pessoal tem perguntado onde que a gente pode encontrar, né? Nós enviamos pelo correio, primeira forma, não é isso? Ela está aqui, ó. Oi. Então a primeira coisa, nós enviamos pelo correio, ou então vocês podem pegar com a gente nos eventos que nós fazemos, que a gente circula a cidade inteira. Então, nós começamos agora a trabalhar de verdade no mês de março, mas ao longo do ano pode ter certeza que a gente está circulando todas as regiões da cidade. Nós temos uma parceria com a Livraria Marxista, que fica ali no centro, mas esse livro ainda não está lá. Né? Nós não fomos lá falar com o pessoal para deixar esse livro lá, mas os outros livros nossos, da editora, estão todos ali na Livraria Marxista. Só ir lá, fica ali na Tabatinguera, no centro, um lugar super bacana para visitar. Inclusive nós fizemos sarau lá, um lugar bacana para tocar, para falar. Então assim, do que eu pensei aqui, né? Pra gente, né, pra você pegar o livrinho, talvez até se fosse como um roteirinho aí de leitura do livro, do que você vai encontrar, porque os textos são curtos, né? Eu até indico ler um artigo por dia, são bem pequenininhos, né, textos bem pequenininhos, então até indico assim para você ler um por dia. O pessoal que pegou, né, a maioria do pessoal que pegou já leu numa tarde só, então num dia só, porque o livro a linguagem é super simples, né? Mas a ideia é que o pessoal foi escrito pensando nisso, né? Que você pegue um texto por dia, leia, faça uma reflexão. Tem várias indicações de leitura, né? Também é um texto que ele tem essa cara, ele está falando sobre, ao mesmo tempo que estou falando sobre literatura africana, falo sobre José de Alencar, sobre livros que tem uma relação direta com política, como George Orwell, como o Gorky, né? Então são coisas assim que você pode pegar as indicações de leitura para depois você fazer sua leitura. Eu pensei nos próximos vídeos, né? Então na verdade assim, são 5 vídeos que eu vou gravar. São 5 vídeos também com caráter de conversa, né? Mas que pode servir como um roteirinho para você ler esse livro. Quais são os temas aí que eu pensei, né? Então, vou pegar minha cola aqui, né? O primeiro deles seria assim, pensar essas relações entre literatura e sociedade. Então, pensar assim, por que a escrita literária é um produto social e político? Então, a ideia do primeiro livro do primeiro vídeo, do vídeo de amanhã, né, que vai sair amanhã, pensar um pouquinho sobre isso, né? Qual é essa relação entre literatura e política e coisa parecida. O segundo vídeo é pensar um pouquinho sobre literatura popular, que assim, e o que a gente chama de cânone. Então qual que é essa relação? Tem uma relação de classe, né? E aqui eu tento pensar um pouquinho sobre isso. Tem vários escritores aqui que eu cito, né? Como Ferré, Sérgio Vaz, o que a gente tem feito aí com o livro do Felipe, a Thaís, né? O pessoal que tem se aproximado da gente, Jefferson, Samuel, uma galera que escreve
e assim, eles produzem dentro do seu tempo e não pertencem a um cânone. Então, o que significa isso? Qual que é a influência dessas ideias e tal? Como que isso funciona em termos de literatura? O terceiro vídeo, a ideia é pensar sobre utopia, que tem muita coisa aqui no livro aqui, que ele caminha no que a gente diz em projetos de futuro. Então pensar um pouquinho sobre o que é utopia e o que é essa situação, isso que a gente chama de utopia, o que isso significa, né? Que para muita gente utopia não passa de um sonho. Então a ideia é caminhar dentro de uma outra concepção de utopia, que é uma ideia de que a gente diz de sonhos diurnos, né? E como se fosse mais ou menos assim, como se fosse projetos, né? A gente pensar em termos de projetos. Terceiro vídeo, dando sequência, tem alguns comentários aqui que eu faço bem curtinhos principalmente sobre um livro que chama 1984. E a ideia é falar um pouquinho sobre esse conceito de distopia, fazer essa conversa mais rápida aí sobre distopia, o que é, né? Que hoje está muito em moda, as pessoas falarem sobre o fim do mundo. Não sei qual que é a graça, mas assim, tem vários livros, né? Vários livros novos, recentes, séries, filmes, que trazem essa discussão sobre um futuro distópico, né? Ou é zumbi, ou é fim do mundo, ou é regimes totalitários, ou seja lá o que for, né? E aí o último vídeo é fechar com a ideia de pensar um pouquinho sobre o termo socialismo, né? Acho que tudo isso é fundamental. Então a ideia do vídeo também ele tem um caráter de divulgação do trabalho, mas ele também é um convite aí para a gente pensar os tempos novos, os tempos recentes que a gente tem vivido. Que é urgente que a gente converse, né? É urgente que a gente esteja junto, é urgente que a gente saia de casa. Acho que isso é uma coisa que é fundamental. É que a gente tenha movimentos, integre, né? Movimentos de cultura, movimentos comunitários, monte seu grupo de estudo. Se você é um cara de partido, vai atuar em partido político. Se você é um cara de sindicato, vai atuar junto ao sindicato. Faça conversa nos seus espaços de trabalho, mas assim, converse, porque a gente vive tempos em que as pessoas querem que a gente fique em casa e com medo, né? Então o medo e a gente ficar trancado dentro de casa, essas duas receitas, né? Se eles conseguirem colocar esses dois ingredientes, eles conseguem fazer a receita do bolo, que é um regime autoritário. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, ficar muito atento, conversar bastante para que a gente possa fazer aquilo que é fundamental. É a gente se mover, nós nos mover, andar, movimentar, que se assim, parou, se a gente parar, se a gente ficar parado, é um abraço, eles devoram a gente, os ratos nazistas, os ratos fascistas devoram a gente. Então é um pouco isso, é um convite, né, para que você possa acompanhar um bate-papo nos próximos dias aí, beleza? E aí eu aguardo vocês. Vou subir o vídeo aí pelo YouTube, então a gente vai estrear, na verdade não vai estrear, a gente tem um canal abandonado lá, então a gente vai subir os vídeos no YouTube, que talvez fique mais fácil da gente compartilhar, porque o Facebook ele é super fechado, né, a gente não sabe nem como é que funciona o Facebook. Não que o YouTube seja alguma coisa melhor que isso, né? Mas pelo menos o YouTube as pessoas conseguem, quem não tem conta, essas coisas, pelo menos consegue acessar. O Facebook é uma coisa meio que completamente trancada aí para os usuários, né? Então vamos tentar, enquanto a gente não tiver um canal mais alternativo que seja viável que o YouTube, a gente vai subir lá os vídeos pro YouTube e vamos replicar ele em outras plataformas aí. Beleza? Então aquela brincadeira lá, qual que é? Dá o like aí, qual é que mais? O sininho, né? Qual é que é? Ativa o sininho aí, dá um like aí, né? Super youtuber aí, beleza? Então é isso aí, até amanhã. Valeu!